O cacau faz parte da história do Brasil. Trouxe aos brasileiros uma paixão pelo chocolate traduzida num representativo mercado interno, que faz do país um dos principais consumidores de chocolate do mundo. Essa enorme demanda incentiva cada vez mais os produtores a investir em produtividade, qualidade e diferenciação do cacau brasileiro. Com cerca de 600 mil hectares cultivados de cacau e 75 mil produtores, sendo 60% da agricultura familiar, o Brasil ocupa a posição de sexto maior produtor mundial de cacau, com uma produção superior a 200 mil toneladas de amêndoas por ano. Os estados do Pará e da Bahia são os principais produtores de amêndoa de cacau do Brasil, responsáveis por, aproximadamente, 96% de toda a produção nacional. O manejo integrado do cultivo de cacau, desde o plantio até a colheita e manutenção, torna-se um processo fundamental para sua transformação, comercialização e exportação. As boas práticas agrícolas no cultivo de cacau dependem de todas as fases, desde o estabelecimento inicial. Primeiramente, uma creche adequada é essencial. Começamos com a estruturação da plantação, preparando a creche e distribuindo cuidadosamente os cartazes para evitar a erosão e danos causados pela água. Para o preparo das covas, usamos uma distribuição de 5 sacos de largura ao longo do lote. Em seguida, preparamos o substrato com uma mistura de terra, matéria orgânica e cascalho de rio para promover o desenvolvimento radicular das plantas após o plantio nos sacos. O processo de enxertia do cacau, que envolve a clonagem das melhores árvores, pode ser realizado no viveiro após 35 dias de semeadura da semente ou após 3 a 4 meses do plantio no campo. No viveiro, modelamos as mudas para posterior transplante para o campo em um processo que leva cerca de 50 a 60 dias. Durante o plantio padrão do cacau, preparamos as covas de acordo com as características do terreno e adicionamos 500 gramas de calcário por cova. Após o plantio, deixamos a calagem por cerca de 20 dias antes de aplicar a matéria orgânica ao redor da planta, evitando o contato direto para evitar danos. Após 3 meses do plantio, realizamos a enxertia para melhorar a genética das árvores, utilizando clones de alto rendimento para aumentar a produtividade. Após a enxertia, a manutenção é crucial, incluindo o controle de ervas daninhas, adubação, controle fitossanitário e poda de formação. Após 2 anos do plantio, quando as árvores atingem a maturidade produtiva, iniciamos a colheita a cada 20 dias, selecionando os frutos maduros para fermentação e secagem. A etapa de beneficiamento se inicia imediatamente após a colheita e prepara as amêndoas de cacau para a industrialização. Essa fase é composta por 2 tarefas fundamentais: a fermentação e a secagem, responsáveis por conferir os aromas e sabores característicos ao cacau. Passo a passo, as amêndoas frescas de cacau são transformadas em grãos de excelente qualidade física e sensorial, que resultam em produtos altamente aceitos, destacando-se pelo sabor e aroma finotípicos do cacau colombiano. Esse processo é principalmente conduzido em cada fazenda produtora, em estruturas designadas para esse fim, conhecidas como moinhos. Todos os processos técnicos são formulados e acompanhados pelo Corpo Técnico da Federação Nacional dos Produtores de Cacau e do Fundo Nacional do Cacau. O processo de colheita e moagem dura aproximadamente 15 dias desde o início da colheita dos frutos até a chegada à estrutura de comercialização, levando em consideração as condições climáticas. A colheita é um dos pontos-chave em todo o processo de beneficiamento, sendo recomendado realizar a cada 2 ou 3 semanas, selecionando apenas os frutos maduros e saudáveis para garantir a qualidade do grão. Após a colheita, segue-se a classificação dos frutos, onde apenas os maduros e saudáveis são selecionados. Para isso,
São utilizadas diversas ferramentas, como facão invertido ou martelo, para extrair as sementes sem danificar a amêndoa. Em seguida, ocorre o processo de fermentação, que é crucial para a qualidade do produto. Este processo dura aproximadamente de 120 a 144 horas, com suas devidas reviravoltas. A fermentação ocorre em duas fases. A primeira fase é anaeróbica e dura cerca de 36 horas, onde os organismos iniciam o processo de decomposição do embrião do cacau. Após isso, inicia-se a fase aeróbica, onde as bactérias continuam o processo de fermentação. Durante esse processo, a amêndoa adquire sua cor castanha característica. Após a fermentação, as amêndoas passam pelo processo de secagem, que dura entre 4 e 6 dias, dependendo das condições climáticas. É importante que a secagem seja lenta, evitando a exposição direta à luz solar, para evitar a compactação das amêndoas e a perda de qualidade. Para garantir a qualidade, é importante realizar um teste de corte em uma amêndoa para verificar se está pronta. Se sobrar uma amêndoa, ela pode facilmente ser utilizada para fazer um teste de corte. A secagem deve ser realizada de forma lenta. Nas primeiras 2 horas do primeiro dia, recomenda-se iniciar a secagem, seguida de mais 2 horas à tarde, levando em consideração as condições climáticas. No segundo dia, recomenda-se aumentar para 3 horas de secagem pela manhã e à tarde. Após o terceiro ou quarto dia, a secagem pode prosseguir normalmente, com exposição à luz solar, mas sem pressa, visando reduzir a umidade da amêndoa para cerca de 7%. Para saber quando a amêndoa de cacau está seca o suficiente, podemos realizar um teste de pressão. Se aplicarmos pressão e a amêndoa se quebrar facilmente, significa que está com cerca de 7 a 7,5% de umidade, conforme recomendado pela norma técnica. Durante o processo de secagem, é crucial atingir uma umidade ideal de 7% para garantir a qualidade do produto final, o que é essencial para o mercado de exportação. Além disso, é importante realizar uma classificação dos grãos de cacau, eliminando impurezas como grãos jovens, quebrados ou sem amêndoas. Muitos agricultores realizam essa atividade em suas próprias fazendas, utilizando equipamentos adequados para remover as impurezas e classificar os grãos. Outro método de classificação é o teste de corte, onde uma amostra significativa de grãos é cortada longitudinalmente para avaliar a qualidade das amêndoas de acordo com o padrão estabelecido. Você sente que a sua produção está gerando mais gastos do que deveria? Você tem interesse em aumentar a sua produtividade? Se você está procurando uma forma de modernizar e aprimorar o seu processo de produção, eu tenho a solução para você. Com a Fibo, você pode gerenciar e rastrear os tratos da fazenda, realizando um agendamento e monitorando o resultado. Clique no primeiro comentário fixado e entre em contato com um dos nossos atendentes. Vamos avaliar os grãos de cacau bem fermentados, os grãos insuficientemente fermentados e os grãos xistosos. Um método utilizado no ponto de compra é a guilhotina, onde são introduzidos 50 grãos aleatoriamente. Em seguida, é feito um corte longitudinal para avaliar a qualidade das amêndoas. Para avaliar um grão bem fermentado, observamos um grão completamente cheio e com fissuras, resultado de uma boa fermentação. Por outro lado, os grãos insuficientemente fermentados ou com manchas violetas indicam deficiências no processo de fermentação. É crucial que os produtores realizem esse teste sempre que comercializarem as amêndoas de cacau, para avaliar o processo de beneficiamento em suas fazendas e tomar medidas corretivas, se necessário. Garantir a qualidade do cacau é essencial para obter um melhor preço no mercado, pois a qualidade inferior pode resultar em penalizações no preço. Além disso,
O cacau deve ser embalado e comercializado com materiais que protejam o produto contra agentes externos e resistam às condições de manuseio, transporte e armazenamento, preservando suas características químicas e físicas. Os lucros na produção de cacau requerem um equilíbrio entre eficiência operacional, qualidade do produto e estratégias de mercado. Ao enfrentar os desafios com determinação e adotar abordagens inovadoras, os produtores podem colher os benefícios financeiros significativos que o cultivo de cacau oferece, contribuindo assim para o crescimento sustentável do setor agrícola e para o desenvolvimento econômico das regiões produtoras.